Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço ao movimento, ao caminho, na verdade, neocatecumenal. Já me falaram aqui que não é para dizer movimento, é caminho neocatecumenal, que há muito tempo, na verdade, eu gostaria de ter feito esse programa do caminho neocatecumenal, porque é uma comunidade que vive nas paróquias, há várias pessoas na Arquidiocese de Belém, no mundo, mas também aqui na Arquidiocese de Belém, que vivem essa espiritualidade do caminho neocatecumenal, e nós nunca tivemos a oportunidade de conhecer e de aprofundar a vida destas pessoas e do próprio caminho neocatecumenal. E hoje a gente está aqui recebendo nos estúdios um casal, um missionário, que vive toda esta espiritualidade, que conhece profundamente o caminho neocatecumenal, que é o Mauro Ferreira e a Angélica Ferreira, a quem a gente agradece nesta noite de estarem aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Mauro, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Agradecemos imensamente o convite, a oportunidade. Esperamos que esse momento de diálogo seja também um momento para bendizer a Deus pela obra que Ele faz em toda a igreja, também através do caminho neocatecumenal. Um meio também de poder fazer com que as pessoas possam conhecer esse carisma da igreja. Certo. Angélica, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Thelma. Nós agradecemos pelo seu convite. Certo. Primeira pergunta básica, o que é o caminho neocatecumenal? Até eu comecei chamando o movimento, que às vezes a gente confunde o movimento, o caminho. Em que consiste o caminho neocatecumenal? Caminho, a própria palavra caminho, já dispõe um itinerário, algo a ser percorrido. E neocatecumenal vem do catecumenato. Né? Os primeiros cristãos, antes de serem batizados, percorriam um itinerário. É verdade. Que era chamado o catecumenato. E só depois de receber o batismo. Depois, era duro. Sim, era duro o caminho. Depois de ter comprovada já na sua vida a fé e alguns sinais já de vivência evangélica, aí sim recebiam o batismo. Ao longo dos séculos, o que aconteceu? Pela própria didática da igreja, né? Aconteceu que o batismo passou a ser dado quando criança. E nos inícios do cristianismo, era natural que os pais, mesmo a criança já tendo recebido o batismo quando criança, fossem transmitindo a fé que eles tinham. Com o decorrer dos anos, essa passagem da fé ficou muito defasada, ao ponto que nos tempos atuais, quando uma criança vai receber a plenitude do batismo, já quando criança, ela recebe, claro, toda a graça do sacramento, porém, ela não tem mais aquela retaguarda dos pais e padrinhos com uma fé autêntica. Então, o que o caminho neocatecumenal se propôs a fazer? Redescobrir o batismo. Né? O Papa João Paulo II, numa audiência com os iniciadores do caminho, ele foi consultado sobre justamente esta situação. Porque o caminho neocatecumenal é um itinerário de fé pós-batismal, ele dizia. E o Papa dizia, olha, o importante é que se faça uma catequese para aprofundar o batismo. Se antes, como foi feito nos primeiros cristãos, ou depois do batismo, não importa. O importante é que possa se viver esse momento de redescobrir o batismo. E então o caminho neocatecumenal nas paróquias se dispõe a fazer essa experiência de resgatar a vivência profunda do batismo, a graça que é viver. O caminho, Angélica? Quem foi o fundador? Como é que foi um pouco a história deste caminho? O caminho iniciou com o espanhol Kiko Arguello, né, na favela de Palomeiras Altas, em Madrid. Ele conhecia muito a espiritualidade de Charles de Foucault e ele já participava do cursilho da igreja, mas sentia um vazio muito grande. Ele era pintor de obras, pintor de telas, muito famoso na Espanha, era classe média alta, tinha tudo, mas sentia esse vazio ainda dentro de si, e escutou que Jesus Cristo estava presente nos pobres.
Então ele resolveu fazer uma renúncia. Ele renunciou a tudo que ele tinha, os prêmios, sucesso, e foi viver entre os pobres na favela de Palmeiras Altas, em Madrid. E lá ele começou a descobrir a Cristo, entre os pobres, entre aqueles que eram abandonados, rejeitados, porque ele começou a fazer a experiência da palavra no meio da favela, da palavra de Deus. Então ele abria a palavra de Deus e perguntava aos pobres o que aquela palavra falava na vida de cada um. E os pobres, como não tinham do que se defender, porque todos ali sabiam quem era a prostituta, quem era aquele que não trabalhava, eles falavam com sinceridade da palavra na sua vida. E aí foi um bispo, porque houve um problema social dentro da favela. Sim. Um bispo foi resolver esse problema social e encontrou Kiko entre os pobres, numa experiência de comunidade, que essa experiência de comunidade que ele não imaginava, que ali estariam os pobres diante da palavra de Deus, colocando a sua vida, rezando, né? E surgindo frutos também daquilo ali, né? E foi que o bispo se interessou em fazer com que se trouxesse para dentro da igreja esta experiência. E essa experiência nasceu junto ao Concílio Vaticano II, na época em que o Concílio Vaticano II estava se iniciando. Então 62, isso. por ali. Então, aí esse bispo falou, olha, nós na igreja estamos vivendo essa experiência de querer fazer uma renovação teológica, litúrgica, e aquilo que nós estamos teoricamente elaborando, que a igreja está falando, vocês estão vivendo essa experiência nesta comunidade. E foi aí que se iniciou dentro da igreja esta comunidade do caminho. E a intuição do Kiko foi comunitária? Quer dizer, o caminho tem um aspecto comunitário? Primeiro, o Kiko, ele teve um profundo um sentimento de uma crise existencial muito grande. Por isso, ele ouviu um dia a homilia do Papa João XXIII dizendo que a renovação da igreja viria através dos pobres. Ouvindo isso, ele intuiu, como a Angélica falou, abdicou de tudo, a fama, o dinheiro que tinha, e se a igreja vai renovar através dos pobres, eu quero estar no meio dos pobres junto com eles. Começou essa experiência que a Angélica falou. E junto com Kiko Arguello, como co-iniciador do caminho, existe uma outra também senhora chamada Carmen Hernández. Carmen Hernández. Isso, também espanhola. Ela vinha de uma experiência de vivência num instituto religioso. E ela estava buscando alguns missionários já preparados para enviar para uma missão na Índia e também aqui na Bolívia. Ela ouviu falar dessa experiência que esse rapaz estava fazendo, né? Porque já se tornou um pouco conhecido ali. Então ela pensou, vou falar com ele, e ele tem uma comunidade, né? E vou propor para eles se querem partir comigo como missionários. A visão que ela tinha de comunidade era pessoas preparadas, estudiosas. Quando ela abriu o barraco, porque eles moravam num barraco, certo, abriu aquele barraco e viu aquelas pessoas, ela levou um susto. Ela falou assim, mas você chama isso de comunidade? Porque quem vive nas favelas são aqueles marginalizados da sociedade. Mas quando eles começaram a rezar, ela disse que ela sentiu até uma vergonha, porque eles rezavam com tal intensidade de vida que ela ficou impressionada e começou a perguntar o que estava acontecendo. E ela tinha uma formação teológica, litúrgica, muito, muito grande, porque viveu muito tempo também em Israel, né? Então, começaram a conversar e ali o Espírito Santo se deu, né? Começou uma síntese querigmática, catequética, e Deus uniu os dois, né? São solteiros os dois, mas a viver esse espírito de comunidade. E o caminho neocatecumenal não foi uma ideia pré-concebida. Não sentaram os dois, vamos fazer isso. Não, a partir dessa vivência de comunidade, à luz da palavra sobretudo, o que eles faziam com os pobres ali? Pegavam a escritura, abriam a palavra e perguntavam para essas pessoas que estavam ali, que não eram pessoas que tinham uma vivência de igreja, nada. O que essa palavra fala para você na tua vida?
E era impressionante as respostas. Elas não vinham já calejadas com um monte de preconceitos. Não, ela acolhia a palavra como ela de fato é, pura. E a palavra foi transformando a vida dessas pessoas. Eles não fizeram nenhum moralismo no sentido, olha, você, falando para, por exemplo, um casal de ciganos, ele ficava o dia inteiro dormindo e mandava os filhos vender redes na rua. Ele nunca chegou para esse senhor e falou, olha, você precisa ter vergonha na cara, não vá você ficar dormindo e mandando os filhos trabalhar. Você tem que trabalhar, botar os filhos na escola. Não foi um moralismo que mudou a vida dessas pessoas, mas o contato com a Escritura. Porque eles começaram a se sentir amados por Deus através da palavra. E quando uma pessoa é amada, o seu coração também se transforma e ela começa a amar também o seu filho. Já começa a colocar o filho numa escola, procurar o melhor para o filho, não o seu próprio bem-querer. Então, essa vivência, aos poucos, foi tomando uma forma que eles não imaginavam que seria. Então, a palavra e depois com o advento da igreja acolhendo. Quando a Angélica falava desse bispo, Dom Casimiro Morcílio, que acolheu esses irmãos e falou assim, olha, isso é algo impressionante. Essa vivência evangélica que nós estamos reformulando, reestruturando a nível estrutural da igreja, eu estou vendo aplicada aqui, numa favela. Então, quero acolher vocês. E pegou esses irmãos e os colocou dentro de uma experiência também estrutural de paróquia. Pessoas que não iam na igreja, de repente começaram a viver a graça de Deus ali. E aí o movimento começou a chamar outras pessoas, aliás, essa experiência de vida começou a chamar e atraiu e se institucionalizou mais ou menos na década de 70, foi isso? Foi talvez um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde, como uma institucionalização foi um pouco mais tarde. Porque depois dessa experiência, Kiko ele foi convidado a fazer essa mesma experiência em Roma. Então, depois de Madrid, ele e Carmen foram para Roma. E em Roma aconteceu a mesma história. Também em Roma buscaram alguns padres que a princípio não quiseram, falaram, não, essa é uma realidade muito espanhola, aqui nós não precisamos dessa situação, tal. E eles foram morar, acabaram morando de novo no meio dos pobres, no Borghetto Latino. E lá também, no meio dos pobres, um dia foram chamados a fazer uma palestra, diria assim, para um grupo de jovens, uma paróquia chamada Mártires Canadenses. Claro que os ideais desses jovens eram outros, um ideal juvenil, até revolucionário. Mas quando eles chegaram para falar para eles falaram daquilo que eles tinham vivido com aquela comunidade ali em Madrid. Começaram a falar do anúncio querigmático de Cristo, que o que salva o homem é o anúncio da palavra, que o problema do homem não está externo ao homem, é de dentro, porque é de dentro do homem que nascem as rixas, as divisões, os assassinatos. Então, se não cura o coração do homem, é inútil mudar somente a estrutura. E isso foi um choque para esses jovens, que a princípio ficaram espantados porque pensavam que seria um outro discurso que ouviriam. Mas alguns ali acolheram, porque o que eles estavam anunciando era o querigma, que é o próprio Cristo. Então, através dessa realidade que Deus preparou, começou também em Roma a experiência numa paróquia, e depois a comunidade, ela vai ter a gênese do caminho neocatecumenal é a redescoberta do batismo. E o batismo, quando o recebemos, tem vários ritos, da inscrição do nome, aquele diálogo que se faz, depois, antigamente tinha também o rito do sal, a entrega do credo, a renúncia a Satanás, a entrega do Pai Nosso. Então, o caminho neocatecumenal, o que ele faz? Ele pega o batismo e nós vamos revivendo por etapas cada um dos ritos que fazemos no batismo. Não é um caminho rápido, porque a vivência cristã, ela deve ser vivida com uma certa tranquilidade, Vamos desenvolvendo, não é simplesmente fazer uma coisa técnica no sentido de fazer um curso e pronto. Não, é a vivência. Então, o itinerário neocatecumenal é um pouco longo. Kiko, no início, ele pensava em fazer isso em 7, 8 anos.
Mas na prática, porque essas pessoas que vêm de fora da igreja, elas vêm muito feridas, com muitos pecados, muitos já sem esperança até do amor de Deus. Então, às vezes, esse processo demora um pouco mais. Aí, vivendo essa experiência em Madrid, vivendo essa experiência em Roma, Angélica, ele começou a pensar em estruturar isso que eu queria saber. Como é que chegou, por exemplo, a ele dizendo assim, por exemplo, a proposta ficaria melhor se a gente trabalhasse dessa forma, até chegar nos moldes de hoje. Como Na verdade, Kiko nunca teve intenção de nada. A intenção dele era experimentar a Cristo, né? Por esse vazio existencial, essa crise que ele passava. Na verdade, foi o Espírito Santo que foi conduzindo tudo, e através desses bispos, desses padres que olharam que já havia esse espírito nessas comunidades, aí eles foram vendo, através também da teologia da igreja, porque foram analisando, fazendo essas etapas, porque sempre teve acompanhamento da igreja, né? Então eles foram vendo como fazer essas etapas, foram acompanhando, e aí que foi se estruturando. Não foi uma intenção do Kiko, e ele estava sempre muito próximo à igreja, né? A Carmen também muito próxima à igreja, muito próximo aos papas. O Papa João Paulo II foi um papa que foi assim do coração do caminho, junto com Bento XVI, que foi toda a teologia também, que sempre esteve muito próximo aqui com a Carmen, e também de agora o Papa Francisco, né? Graças a Deus também está muito próximo. Por essa evangelização, a nova evangelização, porque o caminho tem chegado realmente como uma nova evangelização a muitas pessoas que estão fora da igreja, né? Porque isso também é muito próprio do caminho, né? Como iniciou com aqueles que estavam fora da igreja, né? E muitos que estão na igreja entram através destas catequeses, que essa estrutura que você falava, aí foi feita essa estrutura de que começava com as catequeses. E as catequeses são assim, como nós conversávamos antes. Primeiro se fala um pouquinho desse início desse caminho que o Mauro já colocava. Depois se fala também qual é a situação da igreja hoje, né? Depois coloca um pouquinho qual é a missão da igreja. E depois vem catequeses existenciais. Quem é Deus para você? Quem sou eu? O querigma das Escrituras. Depois se entra um pouquinho no perdão e no amor de Deus, e se coloca um pouquinho a palavra de Deus na vida das pessoas. Então, são fantásticas essas catequeses. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre estas catequeses, como é que elas são ministradas, como é que uma pessoa que quer participar do caminho vai ser recebida, como é que é feito isso. Você falava ali de 8 anos, 10 anos, quer dizer, como é que é esse processo, mas daqui a pouco no próximo bloco. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço para o caminho neocatecumenal. Estamos conhecendo o caminho neocatecumenal famoso, muito concorrido aqui na Arquidiocese de Belém. Quem está nos auxiliando nesta caminhada de conhecimento é o casal Mauro Ferreira e Angélica Ferreira, que são integrantes do movimento. Fiz aqui uma pergunta no bloco anterior, antes de chamar o apoio cultural, sobre as catequeses, mas eu queria mostrar rapidinho para vocês nessa chamada alguns livros importantes. Aqui o Estatuto do Caminho Neocatecumenal, Neocatecumenale Iter, que é em latim, iter é caminho, itinerário, neocatecumenal está ali. 2008, não é isso, Mauro? Isso. 2000 o Estatuto foi aprovado. 2008. Chique, né? Olha lá. Sim, sim. Aqui é um pouco, deve ter sido uma alegria. Sim, um momento. A gente encontra nas melhores livrarias ou é uma coisa só de vocês? Não, também já está. Já está? Sim, tem e também mostrar mais outro aqui, que é o livro do Kiko, o Querigma, né? Que nós falávamos que ele teve uma experiência com os pobres. Muitas experiências com os pobres também, depois do Concílio Vaticano II, surgiu no mundo inteiro, sim, né? Também ele, pelo próprio nome, Francisco, Kiko Arguello, de Francisco Arguello. O Querigma nas favelas com os pobres, está aqui o nome dele, isso. Kiko Arguello. Isso. É uma experiência muito solene e é também uma concessão do doutoramento honoris causa. Pontifício João Paulo II para a família.
Para a família. Que o caminho neocatecumenal tem sido uma graça para a igreja para redescobrir fundamentalmente 3 aspectos. Um é o matrimônio aberto à vida, como uma adesão à encíclica do Papa Paulo VI, a Humanae Vitae. Porque muitos casais se abrem à vida, têm muitos filhos. Nós, também por graça de Deus, somos testemunhas de que essa encíclica do Papa é fecunda, é verdadeira, porque Deus nos concedeu 8 filhos. 8 filhos. 8 filhos. Um dos quais está num seminário missionário do Japão. Então está no Japão, agora conhecendo um pouco a cultura, a língua. Mas muitos casais, Deus tem suscitado esse dom da abertura à vida. Outra graça que também, e por isso esse título foi conferido a Kiko, é a graça de transmitir a fé aos filhos. Como o caminho é um itinerário, ao longo do caminho, não nos inícios, mas depois, talvez de uns 5, 6 anos, em que, quando o casal tem filhos, ele já está numa comunidade, esse casal pela palavra de Deus, começa a transmitir a fé aos filhos. Aí no domingo, pela manhã, num ambiente de oração, as laudes, que é a oração da igreja. Certo. Também o pai pega uma palavra, aquilo que o Kiko fazia com os pobres na favela, o pai de família os faz com os filhos. Pega a palavra e pergunta para os filhos, essa palavra, o que fala na tua vida, meu filho? E os filhos, desde pequeninos, adolescentes, jovens, os que convivem no âmbito familiar, vão colocando a vida, as dificuldades, as alegrias, tudo ali dentro de um contexto, num altar, porque a mesa da casa também é um altar, assim como a mesa eucarística e o leito conjugal, que é o terceiro altar na vida do casal. Então, além desses 2 aspectos, também esse título foi conferido ao Kiko, justamente pela graça que Deus tem suscitado também no caminho, das famílias estarem abertas à missão. Tem muitas famílias em missão. Da Arquidiocese de Belém mesmo, já tem algumas famílias missionárias. Assim como eu e Angélica, somos de Curitiba, estamos aqui na Arquidiocese de Belém há 5 anos como missionários. Já somos 13 anos missionários, mas em Belém 5. De Belém, tem um casal que está em Fortaleza, outro casal que está em Goiânia, também com 8 filhos, 9 filhos em Goiânia, outro casal que é missionário itinerante em Salinas, e um casal que é família em missão em Brasília, já muitos padres ordenados que saíram daqui da Arquidiocese de Belém, algumas vocações à vida religiosa também, várias irmãs de vida consagrada, como monjas. Inclusive, essa semana agora, 2 de Belém estão indo para um convento de clausura na Espanha, em Baeza, na Espanha. E outros carismas que Deus tem suscitado. A formalização do caminho, você me perguntava um pouquinho antes, veio a pedido do Papa João Paulo II. Quando ele começou a ver esses frutos, que eu um pouquinho já elencava para você, a partir desses frutos o Papa viu algo muito importante. Então ele fez uma carta de reconhecimento oficial do caminho. É a carta chamada Ônico à Volta, em 1990, quando ele define o que é o caminho neocatecumenal. A definição do caminho neocatecumenal, quem a deu foi o próprio Papa João Paulo II. E é o que consta mesmo na definição, no próprio estatuto. O que é o caminho neocatecumenal? É um itinerário de formação católica válida para os dias de hoje, para os tempos odianos. Depois desse primeiro passo, que foi esse reconhecimento oficial do caminho dentro da realidade eclesial, da paróquia, o Papa João Paulo II, intuindo a importância que é também um caráter jurídico, em 1997, ele recomendou o caminho neocatecumenal ao Pontifício Conselho para os Leigos, é o dicastério que ele está vinculado dentro da Santa Sé. E ele pediu para que fosse elaborado, então, um estatuto, para que o caminho fosse configurado dentro da igreja. Porque precisa. Precisa. Tem jeito. Então, em 2002, foi aprovado ad experimento por 5 anos, que é uma praxe da igreja, o primeiro estatuto, a primeira versão. As mudanças foram muito pouquíssimas, mínimas,
Até que em 2008, a solenidade de Pentecostes de 2008, foi feita a assinatura do decreto oficial do caminho neocatecumenal. Aí que é o que a gente mostrou. Que você mostrou, isso. Mas assim, de uma forma assim prática, as pessoas estão nos assistindo, poxa, eu fiquei assim encantado, eu quero participar. Como é que funciona essa questão de conhecer e de viver a prática do caminho neocatecumenal? Como é que funciona? Eu quero entrar, e aí, Angélica, vai lá. Você perguntava das catequeses. Das catequeses. Após as catequeses, há uma convivência, nós chamamos como um retiro, que é uma convivência de formação onde nasce essa comunidade. Não, mas essas catequeses, por exemplo, como é que ela funciona na Ela paróquia, funciona todo com os sábado? anúncios dentro, é sempre o caminho se dá numa paróquia. Porque o caminho é um catecumenato, pós-batismal, como o Mauro falava no início. Mas na paróquia não há já uma catequese? Não há catequese paroquial? Catequese Qual é a para as diferença? crianças, catequese talvez às vezes há uma formação pros adultos, bíblica qual é a para os adultos. diferença? A diferença é que está nascendo uma pequena comunidade. E essa comunidade vai caminhar junta durante todos esses itinerários de formação cristã, vivendo esse catecumenato em ritos, que são ritos que se referem ao batismo. Essa comunidade, após o nascimento dela, viverá toda semana, escutará a palavra de Deus e poderá ressoar essa palavra na sua vida, falando do que a palavra falou na sua vida. Essa comunidade também viverá, pela graça de Deus, a Eucaristia em comunidade, então é uma Eucaristia mais íntima. É uma comunidade. Isso, é uma comunidade de pessoas heterogêneas. Pode participar quem quiser. Casados, solteiros, jovens, muitos estão chegando hoje já com casamentos já em situação de segunda união, pessoas que divorciadas, viúvas, muitos jovens aqui, especialmente aqui no Pará também, muitos jovens se aproximam do caminho, né? O caminho tem essa também, por causa também das jornadas mundiais, né? Que depois podemos falar, né? Também tem sido assim um foco muito grande, porque os jovens sempre têm essa busca, essa angústia, radical, né? E tudo. E isso, o caminho tem chegado muito nos jovens. Então, essa comunidade vai vivendo a palavra, a Eucaristia, que é onde se baseia a comunidade, né? E também a comunidade, porque uma vez ao mês, essa comunidade tem uma convivência de um dia no domingo, onde pode rezar, experimentar a palavra e colocar a sua experiência do mês. Então, essa comunidade, na verdade, é uma comunidade, vamos dizer assim, que fica todos esses anos juntos e vão se criando um amor. Uns pelos outros. E vivendo a palavra de Deus, se vive como nessas pequenas comunidades cristãs, do início do cristianismo, como as comunidades primitivas viviam. E existe algum tipo, assim, por exemplo, de objetivo, por exemplo, nesse mês nós vamos viver a palavra, alguma coisa do Evangelho, o perdão, vamos viver a partir... como alguns carismas, alguns carismas já tem ou não? Não. Ou vocês têm... Tem algum catecismo específico? Não sei, não sei me expressar bem, que eu não conheço. Vocês têm algum livro específico do caminho ou não? Dentro do próprio itinerário, a cada etapa existe uma modalidade diferente, uma abordagem diferente, um tema diferente. Nos inícios, quando as pessoas estão entrando na comunidade... Zerado, né? Porque, de fato, muitas pessoas vêm de fora, né? O que nós utilizamos como subsídio fundamental? A palavra, a Bíblia. Então, cada celebração da palavra, quando ela é feita, ela é preparada previamente por uma equipe. Então, nós convidamos a todos os irmãos a levarem a Bíblia. É comovedor, é impressionante quando nós vamos iniciar os irmãos a começar uma comunidade, muitos nunca tinham pego a Bíblia. Aí você fala assim, olha, a primeira leitura vai ser do livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 22. O quê? Ela não sabe o que é, onde que está. E nós deixamos eles, não, você procura, está aqui. Pega aquele livrão, procura aí. A gente vai ensinando. Então, eles vão começando a ter um contato com a Escritura. Nos inícios, claro que não vamos falar palavras de temas muito dogmáticos, não. Pegamos algumas palavras básicas, pegamos aquele vocabulário de teologia bíblica do Leon Dufour. Então lá tem uma palavra, pão. E dentro da Escritura tem muitos textos que falam da palavra pão. Então a gente vai lendo ali. Ao longo do itinerário, depois, por exemplo, de uma primeira etapa que esses irmãos vivem, é o redescobrimento do primeiro escrutínio batismal. Ali, esses irmãos que depois de viverem 3, 4 anos,
celebrando pequenas palavras que constam na Escritura. Então eles vão começando a se adequar. É como que uma mãe ensinando o filho a falar. Sim. Ele começa com aquelas palavras básicas, papai, mamãe, água. Também, quando começam a pegar pequenas palavras da Escritura e aplicam na vida. Depois de um tempo já de familiaridade com a Escritura, começam a ver já os grandes temas da história da salvação. Já o Êxodo, a história de Abraão, né? Até culminar com o Concílio Vaticano II. Aí já é um pouco mais formal. Uhum. Depois, ao longo desse itinerário, vários outros aspectos são vivenciados. Os salmos, pois a igreja entrega num determinado tempo, os irmãos começam a rezar todos os dias as laudes pela manhã, com um tempo de oração silenciosa. Depois tem o tempo em que os irmãos recebem o credo, né, e vão estudar sistematicamente todos os artigos da fé. Depois o Pai Nosso, até renovar as promessas do batismo, que esta celebração sempre culmina numa celebração da Vigília da Páscoa, celebrada na Catedral com o Bispo. Aqui em Belém, os irmãos das comunidades mais antigas estão já se preparando para essa etapa final da redescoberta do batismo. Perdão, na etapa final há uma celebração com o bispo? Isso, sempre, Aí depois dessa etapa final, o que acontece? Você continua no movimento, é isso? Aí, no sim, carisma. o que acontece? Como itinerário, ele finaliza. Certo. Né? Mas é assim, quando uma pessoa se prepara para formar-se em medicina, ela estuda, recebe o diploma. E agora? Ela não precisa mais estudar. Compete agora a ela exercer a profissão. A vida cristã também é assim. O caminho neocatecumenal como itinerário, ele finaliza numa noite de vigília da Páscoa solene. Né? Mas a comunidade cristã continua, porque ela viveu durante todo esse tempo para receber o Espírito da graça de Deus, para viver como filho de Deus numa comunidade. Então, depois de viver 30 anos em comunidade para redescobrir o batismo, finalizado esse itinerário, é claro que esses irmãos vão continuar, mas não mais como um itinerário, já não vão precisar mais de alguém que os conduza, porque sempre nesse itinerário tem um catequista. Nós então, como catequistas aqui, vamos conduzindo essas etapas. E à medida que uma comunidade vai amadurecendo, também dentro dela vão surgindo carismas. Então, não somos nós aqui que levamos à frente a evangelização na Arquidiocese de Belém. São 17 paróquias. Então, nós somos catequistas a nível regional, mas cada paróquia já também vai tendo os seus catequistas na própria comunidade que já ministram catequeses e acompanham as comunidades já na paróquia, comunidades locais. Quer dizer, que o caminho é um percurso que é oferecido à pessoa para a sua conversão, para o seu processo de fé, para o seu processo de conhecimento, que ela deve se submeter a isso como uma experiência e que isso depois é um serviço para a igreja. Podemos dizer claro. Isso? É exatamente isso. Com uma ressalva que eu gostaria de fazer, porque muitas pessoas pensam e até fazem até um comentário que o caminho é algo muito rigoroso, muito austero. E eu vou dizer para você eu que... já vi gente dizer o pessoal do caminho é muito radical, vive uma vida muito ascética, muito assim, né? Santa, assim, no sentido de viver muito rigorosa. Claro, talvez. eu diria que seria... Que é isso? Nós vivemos uma proximidade por causa desse itinerário. Tem uma celebração da palavra no meio da semana. No meio da semana? No meio da semana tem uma semana da palavra. Ao sábado, por concessão da Santa Sé, que consta também no Estatuto, o caminho neocatecumenal, ele pode celebrar uma Eucaristia, né? Celebra a Eucaristia dominical, sempre no sábado à noite. Então tem a palavra na quarta-feira. Na quarta-feira. Ou quarta ou terça, de acordo com que é conduzida geralmente por vocês. Eles mesmos, a própria comunidade que vive essa experiência. Então tem a palavra, que já é preparada por um grupo. Então um grupo já preparou, ou na segunda ou na terça. Entendi. Depois tem a palavra. Depois tem a Eucaristia, que é preparada também por um grupo. E uma vez ao mês, eles têm uma convivência onde passam o dia todo. Rezam pela manhã, a oração da igreja, as laudes, almoçam juntos, e à tarde cada um partilha como foi a sua experiência do mês. As dificuldades que teve, as alegrias, onde que está vendo Deus agir.
né, e como uma vida de comunidade, aparece também os conflitos, e o fundamental é a reconciliação entre eles. Então, essa proximidade, eu digo que pode parecer para pessoas que normalmente têm o hábito de ir ao domingo na missa, isso é muito para mim. Mas é justamente o contrário que eu quero dizer. Essa proximidade com Cristo, à luz da palavra e na comunidade, longe de ser algo rigoroso, taxativo, é algo que extremamente dignificante, porque te dá uma dignidade, primeiro, de pessoa humana e de filho de Deus. Então, eu me sinto bem estando com os irmãos da comunidade. Não é um esforço, um rigorismo. Sim. Porque se você for pegar a própria palavra, o Evangelho, é radical. Não tem como conciliar, né? O próprio Jesus Cristo falou, olha, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ao mundo, e a igreja não tem como andar com os pés em 2 cavalos, né? Então, essa radicalidade é nesse sentido. A proximidade com Cristo, mas tem reconstruído muito as famílias, a vida. Mauro e Angélica, pelo que vocês também estão falando, estruturar um caminho exige também, a impressão que me dá, que haja pessoas que possam acompanhar. Não sei, vocês têm, assim, por exemplo, diretor espiritual? Porque as pessoas precisam também conversar com alguém, um caminho espiritual, a necessidade. Como é que vocês lidam com isso, no sentido de acompanhar as pessoas que estão fazendo o caminho? No próximo bloco a gente fala sobre isso, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o caminho neocatecumenal. O casal Mauro e Angélica, que são integrantes do movimento, estão aqui nesta noite conosco, conversando sobre o movimento. Eu falava, o caminho, eu troco o movimento porque ainda tenho que aprender que é caminho. Porque a gente fala tanto de movimento e caminho. Perguntava no bloco anterior sobre o acompanhamento, né? Quer dizer, porque vocês, tudo bem, fazem a formação, mas aí vocês têm 30, 40 pessoas, essas pessoas precisam de diretor espiritual, de confessor. Como é que vocês vão lidar com isso? Então, dentro do próprio itinerário, existem, além das celebrações normalmente feitas, tem alguns momentos de formação mais forte, mais intensa, sobretudo no início do ano. Nós chamamos de convivência, o que normalmente se diz de um retiro. Normalmente começa numa quinta-feira à noite, sexta-feira, o sábado e culmina com o domingo. Onde, nessa convivência, que nós chamamos de início de curso, começa o ano e damos essa convivência. Sempre é enfatizado um tema da igreja, um documento da igreja. Então, a nível catequético mais sólido. Depois, essa figura do diretor espiritual na comunidade, ela vai ter um aprofundamento depois na sua vivência pessoal, esses problemas que você falava que sempre aparecem, um pouquinho mais para frente, mas não como uma figura do diretor espiritual, porque quando ela percebe na vivência de comunidade e coloca a sua vida, a própria comunidade vai já ajudando a essa pessoa. Então ela tem uma dificuldade, ela coloca para os irmãos e ela vê nesse ambiente, que é um ambiente, depois nós pedimos até sigiloso, não se sai falando o que acontece numa roda de experiência para os outros, porque as pessoas colocam literalmente a vida, e ela vê que a própria palavra vai ajudando. Depois desse processo, né, existe também os escrutínios individuais. Também os catequistas têm um acompanhamento, o catequista tem um acompanhamento, e na equipe, normalmente, sempre tem um padre. Por exemplo, nós estamos aqui não só o casal, tem uma equipe que eu chamo um padre, é o padre Laerte, e um seminarista, que é da Arquidiocese de Brasília, atualmente conosco, que é o Rafael. Então, nós como equipe fazemos esses escrutínios individuais. E em situações muito específicas... Que atendem as pessoas, é isso? Isso. Cada um é ouvido individualmente, ao longo desse itinerário. Mas de Belém toda, não? Não. Cada equipe de catequistas com seus catecúmenos, nós chamamos, com as suas comunidades. Nós, por exemplo, levamos à frente aqui 21 comunidades. As outras comunidades têm também os seus catequistas. E seus padres já. também. Também nesses escrutínios, normalmente tem um padre que as acompanha. Então, quando acontecem algumas situações específicas, especiais, que requer também aí a intervenção até de alguém que tem um conhecimento já teológico mais profundo, o padre está junto para dar essa assessoria. Né?
aí dá toda essa formação à pessoa Isso, que precisa. Porque os catequistas também nesse itinerário são formados. Então, como que nós nos tornamos catequistas? Pela tradição oral, que a gente chama, escutando os outros catequistas mais experientes, acompanhando os catequistas que passavam as etapas para outras comunidades mais antigas. Então, esse acompanhamento é feito até essa equipe de catequistas estar formada para poder começar a ser catequistas na prática, iniciando as catequeses, acompanhando os irmãos com os escrutínios. Então, há uma preparação para isso, por isso o caminho se torna um pouquinho longo, vamos dizer assim. Há uma formação assim de tempo porque nós pensamos e experimentamos na nossa vida que não é de uma hora para outra que você tem essa formação como uma vida pessoal e depois também como uma formação mesmo teológica, né? Formação de doutrina da igreja. Então isso tudo é a tradição oral e também as catequeses, né, que nós temos para poder preparar os irmãos também. Vocês passaram quanto tempo no caminho, né, o catecumenal, no sentido da formação de vocês? Você diz nós o casal. Vocês casal. Sim. Eu entrei no vocês caminho... São de Curitiba, somos né? de Curitiba. Eu entrei, né, o Mauro entrou até depois de mim no caminho, né? Eu entrei em 85. Dá quantos anos já? Em 85. Quase 29 anos. 29 anos, né? Era muito jovem, né? Também me encontrava assim como Kiko, o projeto que eu tinha de vida não tinha nada a ver com isso, igreja, eu não estava dentro da igreja, né? A minha vida estava projetada para ganhar dinheiro, fazer sucesso, estudar muito, porque sempre gostei muito de estudar, nunca pensava dentro da igreja, nada disso, casar, ter filhos, porque eu tinha um escândalo muito grande com o matrimônio, porque meus pais estavam casados, mas sempre tiveram uma vida muito ruim no matrimônio, né? Adultérios, brigas, problemas, sempre a busca do dinheiro, do status. E isso, dentro de mim, para mim o matrimônio já estava como que cancelado, né? E entrando no caminho com o anúncio, escutei esse anúncio, a convite de um padre em Curitiba, escutei o anúncio, e esse anúncio chegou no coração. Isso que é importante nós falarmos aqui. Porque nós falamos muito assim, uma questão teórica, estrutural do caminho. Mas o que é importante é que o querigma ele chega no coração humano. Porque Cristo, ele assumiu a natureza humana, existencial. E foi isso que tocou em mim. Escutar um dia que Deus me amava assim como eu era, independente de quem eu era e como eu estava. Isso chegou na minha vida e me transformou. Poder saber que alguém, pessoa, me amava e existia de fato, que Cristo estava vivo e ressuscitado. Esse anúncio chegou, porque a fé vem através da pregação. E nós experimentamos muito fortemente isso, que realmente a fé se dá através da escuta da pregação e da palavra. Então, isso foi me transformando na minha juventude. Foi aí que nós nos encontramos, depois ele entrou na comunidade e começamos a namorar e casamos, tudo fazendo esse itinerário. O itinerário. Foi o itinerário da catecumenal. Isso. E como é que essas catequeses impactaram vocês? Foi assim, foi um choque, foi uma mudança de vida? Pode contar a tua Como é que experiência. foi? Eu vou dizer a minha experiência que eu, na época, eu tinha 17 para 18 anos. Eu vivia de uma experiência de seminário. Eu fui um tempo seminarista, um seminário menor. Eu entrei com 15 anos, mas não tinha bem definido o que era uma vocação. Eu me projetava no seminário. Depois que eu fui descobrir que a vocação presbiteral é outra coisa totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Por isso Deus me deu depois o discernimento. Olha, para padre você de jeito nenhum. Você quer ser. E o presbítero é aquele que serve. Então você, para padre, não pode ser. Então eu estava no auge do meu eu intelectual, tirava as melhores notas, era o melhor, eu achava. E olhava os outros de cima para baixo. Quando eu escutei as catequeses, o querigma, o impacto foi tão grande que eu comecei a perceber que Cristo era o contrário do que eu estava vivendo. Ele não se engrandecia, ele se diminuía. Ele, sendo Deus, se fez homem. E sendo homem, morreu na cruz para me salvar. E aí, Deus me deu a graça de acolher isso como uma mudança profunda na minha história e na minha vida. Comecei a entrar, como a Angélica falava, na minha comunidade, né, que já vivemos já todos esses anos, e a nossa comunidade já finalizou esse itinerário.
né, neocatecumenal. Renovamos as promessas batismais lá em Curitiba, há 3 anos atrás. E essa comunidade composta por gente heterogênea, viúvas, tinha muitas viúvas. Então, essa comunidade foi a minha salvação, digo, porque eles me ajudaram a sair da órbita que eu estava, que eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa totalmente diferente, cheio de pecados. Eu não aceitava o meu pai, por exemplo, que tinha uma história de alcoolismo. Eu tinha vergonha do meu pai. Como eu posso dizer que sou cristão se eu não aceito a história que eu tenho? Então, ao longo do caminho neocatecumenal, eu pude me reconciliar com meu pai, pedir perdão para ele dos julgamentos, de tudo isso, e poder, depois ele já faleceu, e poder ter uma reconciliação profunda, maravilhosa, assim como a Angélica falava dos pais dela, né? São da mesma comunidade nossa, inclusive. Sim. Então, é um transformar profundo da vida, da existência, né? Então, Deus vai colocando a pessoa no seu lugar. E quem sou eu? Eu sou um pecador, um pobre pecador. Hoje, eu não falo isso só de boca, porque eu estou falando aqui hoje para você, sabendo da minha realidade. Se Deus hoje tira a mão da minha cabeça, pois olha, e isso nós dá um fazemos agradecimento a Deus, à igreja, que entrou na nossa vida através do caminho, né? Salvou a nossa vida, né? Mudou os nossos projetos. Nós entramos no projeto que Deus tinha para nós. Então, isso nos deu um agradecimento de coração e nos fez, ao longo desses anos, colocar a nossa vida e da nossa família à disposição para a missão. Porque também no caminho surge isso, esse agradecimento e essa disponibilidade à missão. Muitas pessoas sentem esse chamado, às vezes individualmente ou com a família. E é por isso que hoje estamos aqui para servir a Arquidiocese de Belém. Vocês já estão em missão há quanto tempo? Há 13 anos. 13 anos. 13 anos. 8 anos vivemos numa cidade próxima a Curitiba, Ponta Grossa, e União da Vitória, 2 dioceses do sul do Paraná. A missão é ficar aqui à disposição do caminho mesmo agora? À disposição do caminho. Isso. Né? Nós como a gente diz, de mala e cuia. Mala e cuia. E pouca mala, porque a 8 cuia filhos... nós também não gostávamos muito. Mas, mas a cuia tem muita aqui. Tem, aqui tem bastante. Tem muita cuia. Tem. Mas os filhos vêm também? Estão conosco, moram aqui conosco, vivem conosco a missão. E tem uma vida normal, fazem faculdade, estudam. E a partir dos 13 anos, que é normalmente quando já se pode entrar numa comunidade, que quando já tem aquele pré-adolescente, tem um pouquinho uma consciência de si, né? Então ele entra numa comunidade. Então nós já temos 4 filhos que já caminham numa comunidade aqui em Belém. Os nossos filhos, pela proximidade de onde moramos, caminham numa comunidade aqui da paróquia Basílica de Nazaré, que foi a primeira paróquia que acolheu o caminho neocatecumenal na Arquidiocese de Belém. Isso foi em 1981. Em 1980 vieram para cá 2 missionários para anunciar para os padres um pouquinho a experiência de vida, né, fazer um anúncio também de Cristo e falar da possibilidade do caminho neocatecumenal. Chegaram uma noite tarde da noite aqui na Praça da Basílica e já estava tudo fechado, dormiram na praça. Na manhã seguinte, eles acordaram e o padre, imagina, já estava ali há 2, 3 dias dormindo na rua. Já estava até fedendo. Ele se apresenta diante da Basílica, e estava lá o padre Luciano Brambila. E ele se apresenta como padre. Olha, a gente manda um grande abraço. Isso, exatamente. O Brambila, que já esteve aqui, o meu santo, um grande abraço. Então, mas como você é padre? Sim, eu sou padre. Mas como padre? Como você é um padre? Ele fala bem assim, né? Que horas são? Mas como um padre não ter nem relógio? Você é padre mesmo? Sim, padre, eu tinha relógio. Nós viemos para cá sem nada, como o Evangelho, né? Sem nada, sem bolsa, nem dinheiro. Viemos para anunciar o amor de Cristo. E só estamos com o dinheiro para passagem de volta e mais nada. E o dinheiro que eu tinha, eu não tinha dinheiro, eu peguei o relógio para um pobre que me pediu, eu dei para ele. Isso tocou no coração do padre Luciano. Então vem aqui. Deu café para eles celebraram a Eucaristia, eles puderam fazer uma pequena exposição do que é o caminho neocatecumenal e o padre Luciano, olha, eu quero essa experiência aqui na paróquia da Basílica. E ficou marcado então para o ano, né, em 1981, começaram as primeiras catequeses aqui na Arquidiocese de Belém. O padre Luciano Brambila acompanhou, hoje inclusive, ele já na sua idade avançada, padrinho. Não, padrinho não. É um irmão da primeira comunidade e caminha assiduamente.
É um irmão um que santo caminha homem, junto. né? Não, de coração. E como é que está estruturado aqui, já que o nosso tempo também já está Sim, correndo, estruturado na Arquidiocese de Belém o caminho? Como é que funciona, Mauro? Hoje, então, são em 17 paróquias. Certo. 9 paróquias de Belém, 7 paróquias em Ananindeua e uma paróquia em Marituba. Então, são já 65 comunidades que fazem esse itinerário. Nós normalmente calculamos uma média de 30 pessoas em cada comunidade. Algumas têm um pouquinho mais, outras um pouquinho menos pessoas em cada comunidade. Então, poderíamos dizer que seriam quase que 2.000 irmãos fazendo o itinerário neocatecumenal, sem contar os filhos. Né? À medida que os filhos vão crescendo, vão entrando também numa outra comunidade. Para nós é uma alegria indescritível, porque quando nós viemos aqui, já viemos sabendo que a graça de Deus toca de modo especial essa terra, porque é uma terra de missão. Pessoas que vêm com muitos sofrimentos, muitos mesmo, e nós acompanhando os escrutínios, a história de cada um desses nossos catecúmenos individualmente, nós contemplamos o inferno em que estavam, como o querigma, o poder de Cristo transforma a pessoa, dá dignidade para a pessoa, devolve a alegria. Muitíssimos casais se reconciliaram. Né? A nossa alegria também de ver quantos jovens estão se aproximando e discernindo a vocação, tanto presbiteral, a vida consagrada, mas também a vocação ao matrimônio. Jovens, sábado agora mesmo acompanhamos um matrimônio que descobriu a graça e o sacramento do matrimônio, a vocação, na Jornada Mundial em Madrid. Se conheceram lá em Madrid. Eram de Belém, um de Belém, outro de Ananindeua. Fomos juntos para Madrid, lá se encontraram, começaram um namoro santo, na castidade, porque é ajudado pela comunidade. A comunidade ajuda nas suas tentações, dificuldades. Eles colocam, a comunidade ajuda. Então vê como Deus vai ajudando também aos jovens a redescobrir a vida, a ter uma dignidade frente ao trabalho, à vida social e tudo mais. Então para nós é comovedor tocar a graça de Deus que se dá aqui nas paróquias. Certo. E agora que se alguém estiver nos assistindo e lá do interior e quiser essa experiência, como faz para entrar em contato com vocês? Telefone, vocês têm algum telefone em contato, por favor? Então, o caminho neocatecumenal, o responsável pelo caminho neocatecumenal na arquidiocese é o bispo, sempre. O caminho está sempre vinculado ao bispo. Depois, se numa paróquia já tem uma comunidade, você pressupõe que o pároco já ouviu uma exposição do caminho, já disse, olha, eu quero a comunidade aqui. Se é uma paróquia que ainda não tem o caminho, a primeira coisa que fazemos é expor o caminho para o padre, para que ele tenha consciência do que é, né? E a partir daí começamos então o itinerário de formação cristã. Então, nas paróquias que já têm o caminho, que são 17, não tem como elencar todas, né? Mas se tem alguém que está assistindo e não sabe se na paróquia tem ou não tem, pode nos procurar. O meu telefone é 8071 2999. Repita, por favor. 8071 2999. DDD de Belém. De Belém, sim, Belém. Aí a pessoa também, qualquer outra dúvida, isso, estamos ela pode abertos ligar para o seu telefone. Aí, indicamos uma paróquia onde queira caminhar também. Com certeza, o seu telefone vai tocar bastante, as pessoas vão ligar, tá no vídeo, já colocamos ali, para que vocês possam também ter esse contato, as pessoas possam ter o contato. Claro. Se for para a glória de Deus, que não pare de tocar o telefone, né? Porque nós estamos aqui, eu falava, né, quero só terminar assim, dizendo que é com alegria que estamos vivendo esse tempo de missão que Deus nos confere aqui. Então, é para perder a vida, mas quem perde a vida, recebe. E nós, no matrimônio, somos testemunhas que estamos recebendo de Deus a vida. Muito bem, eu queria agradecer ao casal, a presença de vocês aqui na Janela Aberta. Com certeza o programa vai ser assistido por muitas pessoas e vocês vão ser muito interpelados, tanto pelo telefone quanto pessoalmente, e um sucesso ao caminho. Meu pai, eu vou aprender. Ao caminho, né, o catecumenal. Quem sabe um dia a gente passa lá para conhecer mais de perto. Tá bom. Uma alegria, Tá bom? Também, obrigada. Graças a Deus. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Então, primeiro, quero agradecer a Deus
pela graça imensa que Ele me dá. No seu amor imenso, tem me resgatado e tirado da morte do meu eu profundo, que foi através desse caminho. Eu sei que a igreja tem muitos e muitos carismas, mas a mim Deus escolheu esse. Então eu sou muito agradecido, porque Deus me amou, me salvou da morte, me deu um matrimônio, me deu os filhos, e hoje me dá a graça e a alegria de estar aqui, em missão, disposto a perder a vida por Cristo. É com alegria que eu convido também aqueles irmãos que, se de repente estão com problema, com sofrimento na sua vida, não se desespere. Cristo está vivo, ressuscitado, e tem um lugar para você dentro da igreja. A igreja, como mãe, acolhe a todos. Claro, obrigado mais uma vez, Angélica, por favor, 30 segundos. Então, eu também quero agradecer ao que Deus tem feito por nós, especialmente nos trazendo a essa terra de missão, Belém do Pará, que tem sido para mim um aprofundamento muito grande do que Cristo fez na minha vida e ainda faz por nós, pela família, pelos filhos, e também tantos paraenses, né, que têm entrado no caminho, o Senhor tem resgatado a vida dessas pessoas e se aproximado da igreja. E também quero dizer àquelas pessoas que nos assistem, que estão sem esperança, que Cristo as ama, assim como eu escutei esse anúncio, Cristo as ama assim como tu és, Cristo te ama. E isto que fique gravado em ti, que não se desespere, não tenha tristeza na sua vida, mas que seja alegre e que possa esperar em Deus nos seus sofrimentos. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado, sucesso no trabalho de vocês. E você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado. Até o próximo Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.